Filipenses capítulo 3, vamos ler essa noite do verso 17 ao 21. Filipenses 3, 17 ao 21. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém. Senhor Deus, nós precisamos agora, Senhor Deus, mais do que nunca, da condução poderosa do Teu Espírito Santo para a pregação da Tua Palavra, tanto para expô-la, Senhor Deus, quanto para apreendê-la pela fé em nossos corações e mentes, Senhor. Por isso, Deus, nós suplicamos que agora mesmo o Senhor envie Seu Espírito para nos ensinar a verdade, para nos fazer tornar os nossos olhos abertos, nossos ouvidos também abertos para toda a pregação da Tua Palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, que Jesus seja glorificado, que a Tua igreja seja edificada, cresça, Senhor, para o louvor e a glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos, em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Igreja querida, as igrejas no Novo Testamento, quando estavam nascendo, elas enfrentaram grandes tribulações conforme as próprias coisas do seu tempo. Nenhuma igreja do Novo Testamento nasceu assim, livre de qualquer problema, livre de falsos mestres, livre de heresias. Todas as igrejas no Novo Testamento, e na verdade no decorrer da história da igreja, as igrejas enfrentaram esse tipo de situação. Não é diferente para nós hoje. Hoje, as igrejas do nosso tempo também enfrentam problemas dessa natureza. Falsa doutrina. Existe uma falsa doutrina que é pregada em muitas igrejas, de que a fé, a salvação, ela vem por uma mera apreensão intelectual da verdade. Ou seja, basta que você entenda o Evangelho e dê a sua aceitação intelectual que você é salvo. O que implica dizer que você não precisa mudar de vida, você não precisa mudar nenhum dos seus hábitos. Se você leva uma vida devassa, por exemplo, pode continuar nela, desde que você creia no Evangelho, desde que você tenha entendido intelectualmente e aceitado aquilo como sendo uma verdade divina. Não há um Evangelho que exija mudança de comportamento, neste caso, apenas um Evangelho que precisa ser aceito por você. E é por isso que muitas igrejas, uma falsa doutrina da justificação pela fé é ensinada nesses termos. E quando, por exemplo, uma pessoa é repreendida pelo seu mau comportamento, pelo seu testemunho incorreto, ela diz apenas o seguinte: eu fui justificado pela fé, eu creio na doutrina, não importa como eu vivo, eu creio. E claro que isso é uma heresia, porque o Evangelho, ele exige uma mudança, ele muda o homem, ele torna o homem uma nova criatura.
E essa nova criatura é exatamente a criatura santificada por Deus, que vai viver conforme o padrão de Deus, lutando contra o pecado, lutando para não cair nas ciladas do diabo e, claro, crendo em toda a revelação da Escritura Sagrada. Nos dias do apóstolo Paulo, aqui na carta aos Filipenses, havia algo que era similar a esse princípio, não a essa doutrina específica, mas a esse princípio. Paulo, na carta aos Filipenses, ele vai falar sobre isso várias vezes. Por exemplo, aqui no começo mesmo do capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: acautelai-vos dos cães. Os cães são os falsos mestres que Paulo está designando. Aquela igreja em Filipe, ela estava repleta de falsos crentes e também falsos mestres da lei, falsos pregadores. Perceba que Paulo não está lá, ele está mandando uma carta para a igreja, mas ele mesmo não está lá, mas ele sabe o que está passando, ele tem notícias, e ele então, sabendo que os judaizantes estão ali atacando aquela igreja com uma falsa doutrina, um falso ensino, ele envia a carta. E esta seção da carta é exatamente para isso, para tratar dos falsos mestres. E Paulo chama esses homens de cães. Acautelai-vos dos cães. Acautelar é ter cautela, cuidado. Ele está dizendo: tenham cuidado com estes cães imundos, sarnentos, que andam pregando mentiras na igreja. Que delicadeza do apóstolo Paulo, irmãos. Não é? Tenham cuidado com os cães. E ele chama estes homens também de maus obreiros, maus trabalhadores. Obreiros da vinha de Cristo, deveriam ser, mas, neste caso, estes eram maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão, dos falsos judeus, é o que Paulo está dizendo. Eram estes homens que chegavam na igreja com os crentes da igreja de Filipe e traziam uma doutrina escandalosa, falsa, que não era o evangelho de Jesus Cristo. Aqueles homens diziam: você guarda a lei de Deus, você observa os 10 mandamentos, isso é o que importa. Você precisa ser um bom observador da lei, você precisa guardar a lei, cada um dos 10 mandamentos, letra por letra, e só isso importa. E aí você faz o que quer, viva como quer. E note, irmãos, estes homens são também chamados inimigos da cruz de Cristo, inimigos do Evangelho. E por isso Paulo começa a trazer algumas instruções importantes aqui nesta seção que começa no verso 17. E a primeira delas é uma lição de fé e prática e testemunho cristão. Paulo diz: irmãos, prestem atenção, irmãos, sede imitadores meus. Eu quero chamar a atenção aqui, meus irmãos. Eu estava fazendo uma reflexão com a minha família essa semana que passou, exatamente nessa passagem que eu estou pregando. E aquilo que mais chamou minha atenção foi Paulo poder dizer: me imitem, eu sou um modelo. Podem olhar para mim e fazer como eu faço, e viver como eu vivo. Sede imitadores meus. Veja bem. Aí eu perguntei à minha família: qual de nós aqui pode de verdade dizer isso? Você pode olhar para a sua própria vida e dizer para as pessoas: olha, viva do jeitinho que eu vivo, sem tirar e sem botar, porque eu sou um bom cristão, corretamente vivo segundo a Bíblia. Nós podemos dizer isso? Nós somos um bom modelo?
Veja o que Paulo diz: irmãos, sede imitadores meus. E na verdade ele não disse isso só uma vez, irmãos. Paulo disse isso várias vezes em várias passagens. Por exemplo, na carta, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, se vocês abrirem rapidamente, vocês vão ver que Paulo vai dizer a mesma coisa. Vamos conferir. 1 Coríntios 4, verso 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Ele diz também para os crentes de Corinto imitarem a ele, ao apóstolo Paulo. No capítulo 11 da carta aos Coríntios, primeiro verso, Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E agora aos Filipenses ele diz: irmãos, sede imitadores meus. E eu fico pensando, irmãos, como Paulo buscava servir a Deus em retidão, em verdade, para poder ter o calibre de dizer à igreja: me imitem. Se vocês me imitarem, vocês não errarão o alvo. Eu imito a Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Alguém disse assim: mas nós somos pecadores. Como podemos ser exemplos se nós somos pecadores? Esse mesmo Paulo disse: eu sou o principal dos pecadores, o maioral dos pecadores. Paulo está dizendo que vocês podem imitá-lo. E lembrem, ele é o maior dos pecadores. Ainda tem isso. Ele é o grande exemplo e ainda é o maior dos pecadores. Irmãos, todos nós somos pecadores. Mas não são os nossos pecados, a nossa vida pecaminosa que deve ser imitada. É o nosso compromisso sincero e real com o Evangelho, como Paulo tinha. O nosso compromisso com Cristo. Paulo disse: olha, eu sei o que é padecer, eu sei o que é sofrer pelo Evangelho, eu dou a minha vida pelos irmãos. Ele disse isso muitas vezes. Eu sofro por causa dos eleitos de Deus. Eu sei o que é passar por naufrágios 3 vezes. Paulo sabia, irmão. Paulo conhecia a escola do sofrimento, a escola de Cristo. Paulo pregava, veja, ele pregava como nosso Senhor Jesus Cristo, na passagem que lemos agora há pouco. Ele pregava, independente de quem fosse o seu auditório, ele pregava a verdade de Deus. Ele estava ali para ser um fiel proclamador do Evangelho, um homem de fé valiosa. Então ele diz: sede meus imitadores. Eu quero um dia chegar, e vocês também devem desejar chegar ao ponto de dizer isso, com toda convicção: me imitem, sede meus imitadores. Será que é possível, além de Paulo, mais alguém ser alvo para ser imitado, irmãos? Porque, convenhamos, Paulo recebeu uma graça especial. Paulo era apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo foi chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco. Cristo fala com ele, ele ouve a voz do Senhor Jesus. Tudo em Paulo é diferente, é especial. Talvez por isso ele seja realmente o modelo. Talvez por isso, por essa graça especial, Paulo possa dizer: me imitem, porque eu recebi uma graça maior do que os outros, porque eu sou apóstolo de Jesus. Me imitem, porque o Senhor Jesus apareceu para mim e falou diretamente comigo. Será que foi por isso, irmãos? Será que Paulo é o único exemplo? Será que nós podemos ser exemplos
exemplos do Evangelho de Jesus Cristo, exemplos de cristãos, de homens e mulheres nascidos de novo, que as pessoas podem olhar para a nossa vida, para nós mesmos e dizer: esta é uma vida vivida conforme o Evangelho. Ou isso está num patamar superior de apóstolo para cima? Se fosse assim, ele não pediria que a igreja o imitasse. Mas ele vai além. Ele diz: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ele não estava sozinho. Ele não era o único modelo. Havia outros na igreja de Filipos que podiam ser imitados. Ele diz: irmãos, olhem para mim, imitem o meu evangelho, a minha vida, a minha postura, a minha fé, minha doutrina, e também olhem para aqueles que vivem como eu. Eles também são modelos como eu. Paulo não estava só, irmãos. Veja, havia muitos na igreja que podiam ser imitados. Observai os que andam segundo o modelo. O modelo é padrão. O modelo é como se fosse uma forma, de onde tudo que passar por aquela forma sai exatamente igual. E Paulo disse: naquela igreja de Filipos havia muitos modelos a serem seguidos. Muitos homens e mulheres piedosos, de fé verdadeira, autêntica, apesar dos seus pecados, cristãos verdadeiros, que podiam ser imitados. Apesar de suas fraquezas, Paulo também as tinha, havia uma poderosa fé que habitava naqueles homens e mulheres em Filipe. E Paulo diz: sede meus imitadores. Observai também aqueles que andam segundo este modelo que vocês estão vendo em mim. Há muitos entre vocês. Que bênção, irmãos. Que bênção. Mas quantas igrejas, quantos cristãos podem realmente dizer isso? De verdade. Quantos cristãos têm o coração verdadeiramente relacionado com o Evangelho, com o nosso Senhor Jesus Cristo? Na sã doutrina, na palavra verdadeira. Eu garanto a vocês, irmãos, que há muitos espalhados pelo mundo inteiro. Mas, se considerarmos o contexto geral de todas as igrejas, eles são poucos. Eles são poucos. O alerta do apóstolo Paulo, aqui a andar de maneira correta, é exatamente por causa dos falsos profetas ou mestres que ele começa a tratar aqui no capítulo 3. O modelo desses homens era completamente reprovado. O modelo doutrinário era reprovado. O modelo de vida, vida moral, era reprovada. Eles eram homens, como eu disse, que se importavam em guardar a lei de Deus, como os fariseus, mas que viviam de maneira completamente diferente do padrão piedoso e moral das Escrituras Sagradas. Eles eram aqueles homens, por exemplo, que Jesus repreendeu, quando diz que os fariseus iam para as praças e ficavam orando a Deus ali, só para serem vistos pelos homens. Esse era o motivo que eles faziam isso. Motivo pelos quais eles queriam demonstrar a sua santidade. Só para receberem elogios, aplausos. A questão toda estava girando aqui no mundo. O que eles ganhariam aqui no mundo. O que eles seriam aqui no mundo. Não era pensando em algo futuro. Por isso Paulo começa nos versos 18 e 19 a repreender esses falsos mestres. Veja, muitos andam entre nós. Ele está falando que esses falsos mestres estavam na igreja. Vocês percebem isso? Não eram pessoas fora da igreja, que queriam entrar na igreja. Eram pessoas que estavam na igreja, que eram parte da igreja em Filipos. Paulo diz, muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu já vos dizia.
O apóstolo Paulo, em muitas ocasiões, na igreja de Filipe, no seu começo, alertou a igreja contra as falsas instruções, a falsa doutrina de falsos mestres. Veja, ele diz: repetidas vezes eu alertei. Eu disse: cuidado, eles estão aqui entre nós, estão no meio de nós. Mas agora, no momento da carta, Paulo diz: mas agora eu vos digo, até chorando. A coisa havia piorado. Do passado, quando Paulo começou a repreender a igreja para ter cuidado com a falsa doutrina, com os falsos mestres, para o momento que ele agora escreve a carta, a coisa está muito pior, porque agora ele suplica até chorando a estes irmãos para se acautelarem e terem cuidado com esses falsos mestres. Paulo diz: estes homens, esses cães, são inimigos da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Não são amigos do Evangelho, não estão do nosso lado, não propagam a luz verdadeira da graça de Deus. São inimigos do verdadeiro Evangelho. E de fato, irmãos, o que estes homens queriam era retirar a doutrina pura, sadia, apostólica, e no lugar dela colocar um tipo de judaísmo cristão. Ou seja, eles queriam colocar a doutrina judaica na igreja cristã. O judaísmo, o farisaísmo, aquela doutrina que eles defendiam juntamente na igreja. E assim tornar a igreja uma espécie de puxadinho da sinagoga judaica. Queriam expurgar completamente o Evangelho. Mas o que é a igreja sem o Evangelho? Não é mais igreja. Se nós negligenciarmos a doutrina, a sã doutrina, não somos mais igreja. Somos outra coisa, somos um grupo de alguma outra coisa. Somos um grupo pseudo-cristão. Cristão não podemos ser mais, porque negamos a doutrina. Mas era isso que os judaizantes estavam fazendo, e Paulo alerta estes irmãos: olhem para o meu exemplo, olhem para a minha instrução, olhem para os nossos irmãos que têm vivido piedosamente, que têm debatido com vocês, trazendo a sã doutrina, porque muitos têm se levantado aqui na igreja, no meio de nós, os quais agora até chorando eu vos peço, vos digo, eles são inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, qual é o destino destes homens? O apóstolo Paulo traz aqui 4 pontos interessantes sobre eles. O primeiro, o destino deles é a perdição. Os propagadores de um falso evangelho não vão escapar de Deus. Eles podem contaminar a igreja, eles podem causar um mal temporal na igreja, causar dano em algumas vidas, mas o destino deles é o fogo eterno, é a perdição. Deus mesmo, o supremo juiz, cuidará deles, da vida deles. Eles não vão escapar. Nenhum falso mestre pode escapar do juízo de Deus, a menos que se arrependa dos seus pecados e olhe para Jesus Cristo com fé. Caso contrário, irmãos, o destino deles é a perdição. Paulo também diz que o Deus que eles amam e que eles servem é o ventre. Essa palavra ventre, ela não significa apenas o alimento que vai para o ventre, isto é, a comida. Paulo não está dizendo que o Deus deles é a comida. Paulo está dizendo que o Deus deles é aquilo que os satisfaz na carne. Tudo, até a comida, mas muito mais do que a comida. Tudo aquilo que traz prazer à carne, tudo aquilo que os leva a desejar as coisas do mundo e os satisfaz. Este é o Deus deles. É para isto que eles servem. Eles estão correndo atrás destas coisas. Paulo diz ainda: a glória destes homens é a sua própria infâmia. Aqui a ideia é do orgulho deles. A glória deles
é o orgulho que eles têm de serem mestres, falsos mestres. Vamos abrir parênteses aqui. Essa posição trazia a eles esse orgulho, essa infâmia, e isso para eles era a maior glória do mundo. Não havia glória celestial, não há uma esperança de vida futura. O que eles esperavam mesmo era os homens aplaudirem, era eles terem o seu ventre satisfeito, estarem satisfeitos com os prazeres da carne. Era isso que eles queriam. Paulo diz, eles só se preocupam com as coisas terrenas. O mundo é que era o importante para eles. E nós? Nós estamos no mundo, como Paulo e a igreja estavam no mundo, e como os falsos mestres estavam no mundo. Os falsos mestres pensavam no mundo e nas coisas do mundo. A glória deles era o mundo. O que satisfazia a eles, o Deus deles, era o mundo, as coisas do mundo, os prazeres do mundo. Pense em prazeres do mundo, irmão, não apenas como as coisas imorais. Às vezes a palavra prazer, ela já traz uma ideia na mente como se fosse algo imoral. Isso também entra em prazeres do mundo, mas é muito mais do que isso. São prazeres, às vezes, lícitos, mas que se tornam o Deus daquela pessoa. Ela vive para aquilo. Ela ama aquilo ao ponto de viver para aquilo, e aquilo se tornar o seu Deus. Ela serve aquilo. Nós, irmãos, nós não devemos nos preocupar somente com as coisas do mundo. O problema aqui dos falsos mestres é que eles só se preocupam com as coisas do mundo. Os cristãos devem se preocupar com as coisas do mundo, mas essa é uma preocupação pequena em relação a Deus e as coisas celestiais. A nossa cabeça, a nossa mente, o nosso coração deve pensar dia e noite nas coisas celestiais. Jesus diz, olha, não junteis tesouros na terra. Aqui a traça e a ferrugem vão comer. Juntei tesouros no céu. Olha onde Jesus está mandando o povo olhar, trabalhar e se preparar. Aqui, ó, longe, não nesse mundo. Adiante, no futuro. E às vezes nós nos preocupamos apenas com o mundo, como os falsos mestres. O nosso foco é o mundo. É o nosso prazer mundano. É a nossa carne ser satisfeita de alguma forma. E o mundo se torna mesmo o nosso Deus. O dinheiro é o nosso Deus. Você quer ter todo o dinheiro, você é avarento. Você quer o dinheiro para si, só para si, e quer ganhar mais e mais e mais, porque tudo que importa é o dinheiro. Isso é pecaminoso. Isso é pensar só nas coisas do mundo. Irmãos, no momento em que Paulo está trazendo esse diagnóstico dos falsos mestres, da condenação deles e das razões da condenação deles, ele diz, a igreja é bem diferente disso. O verso 20, mas a nossa pátria não é o mundo, os nossos olhos não devem estar focados só no mundo, a nossa pátria está nos céus, o nosso tesouro está nos céus, o nosso prazer e a nossa esperança, nós devemos ansiar de modo santo aquilo que está mais alto, mais elevado, no céu, veja, mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É isso que deve ser o motivo da nossa caminhada todo dia, aguardar o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se eu perguntar aqui para vocês, ou qualquer lugar numa igreja, todos vão dizer que aguardam o Senhor Jesus. Vão falar da vinda de Cristo, que creem na vinda de Cristo, vão falar
Você espera por Jesus. Eu aguardo o dia da volta de Jesus. Agora, você mesmo, só para você, até que ponto, até onde vai o teu desejo pela vinda de Cristo? Você espera mesmo? Você queria que o mundo acabasse amanhã para você estar com Cristo? Ou quer mais um pouquinho de tempo aqui na terra para aproveitar mais? Paulo diz, olha, aqui é momentâneo. Nós somos peregrinos aqui na terra. É só uma passagem rápida. A nossa pátria é no céu. E nós aguardamos. Essa palavra aguardar, ela, na língua original, ela traz uma ideia que não aparece aqui no português. É como se você colocasse aqui duas palavras, aguardar com grande desejo. 3 palavras, né? Uma frase. Não é só aguardar, é aguardar com grande desejo. Às vezes eu estou viajando, estou esperando chegar um livro, uma coisa que eu compro, e estou querendo ler aquele livro, comprei tem uma semana, aí a minha secretária, Letícia, disse, Letícia, chegou nada para mim aí não, estou acompanhando aqui no correio, estou aguardando, veja que desejo de chegar o livro, de pegar o livro, de ler. Eu nem estou em casa, mas eu estou acompanhando se o carteiro já foi levar. E aí a resposta às vezes vem só com uma foto, o embrulhozinho na mesa. Chegou, pai, está aqui. Ora, se as coisas desse mundo, irmãos, materiais, nós aguardamos assim, não é? Você tem uma viagem para fazer, você está contando os dias para viajar, para ir para um lugar, e você está ali aguardando, desejando, irmãos, e a volta de Cristo. Os mestres, os cães, eles se preocupavam com o mundo mesmo, mas nós não, diz Paulo, não a igreja olha para o céu, a igreja olha para as coisas celestiais, ela almeja algo maior, ela aguarda a volta do nosso Salvador, de Jesus Cristo. E Paulo começa a nos ensinar o quão grande será os acontecimentos que envolvem a volta de Jesus, na sua palavra escatológica, no verso 21, verso 20 e 21. Quando Jesus voltar dos céus naquele grande dia, ele transformará o corpo de humilhação, o corpo pecaminoso, o corpo de natureza pecaminosa, num corpo igual ao corpo da sua glória, o corpo de Jesus, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Então, esse mundo, irmãos, os prazeres desse mundo, as coisas desse mundo, elas estão num nível muito mais baixo, era o nível que trazia mais gozo e prazer para os falsos mestres do judaísmo e que trazem muito gozo e prazer aos mestres de hoje que pregam o evangelho do crente carnal, que é o que eu falei para vocês no princípio, que vocês, crendo em Jesus, podem viver do jeito que vocês querem, aproveitem o mundo, apenas creiam em Jesus. Mas Paulo diz, não, isso é rebaixar, isso é blasfemar. O evangelho de Cristo, a pátria é diferente, é superior, é celestial. Essa é a nossa pátria. Veja, ele começa falando da vida dele, para nós imitarmos, e imitarmos aqueles que andam como ele, é possível então. Depois ele mostra o contrário, o exemplo da vida dos falsos mestres, que só tinha olhos no mundo, que a vida era mundana. E depois ele diz, nós devemos imitar o nosso Senhor Jesus, porque a nossa pátria é celestial, e nós aguardamos por Ele, o nosso Senhor e Salvador, que nos transformará. Meus irmãos, se há um exercício espiritual poderoso para o nosso crescimento, mas que vai exigir de cada um de nós sacrifício, é começar a desejar as coisas do alto. Você precisa trabalhar para isso, para desejar a Deus. Desejar a Deus, não as bênçãos, não essas coisas, não é o que Deus pode dar, é desejar o Senhor.
desejar a volta de Jesus. Tem uma passagem de Pedro em que ele vai dizer exatamente isso. Ele está falando a cristãos de outra geração. E ele diz, olha, orem, para que vocês apressem a volta de Jesus. Vocês querem que Cristo venha logo? Orem, para que apressem a volta do Senhor. Ele usa literalmente essas palavras. Então eram crentes que desejavam o Senhor Jesus e sua volta. Não eram crentes que desejavam o mundo, cuja coisa principal era o mundo, mas era Cristo, irmãos. O contexto era de perseguição, era de dor, de sofrimento. Mas veja, mesmo crentes que viviam em situações um pouco diferentes da grande maioria, tinham o mesmo espírito e o mesmo coração. Era assim que Paulo ensinava para eles também. Ou seja, Paulo não dizia, deseja a volta de Cristo, apenas para os crentes que estavam sofrendo muito. Tinha crente que estava ali à beira da morte, e Paulo dizia, ore para que Jesus volte logo, deseje, porque essa sua vida aí, o sofrimento é muito grande, então deseje que Cristo volte. Ele dizia isso para quem estava também em uma situação de bonança, para quem estava tudo bem, o evangelho era o mesmo, deseja a volta de Cristo. Meus irmãos, exercite o seu coração para que você deseje o Senhor Jesus Cristo e a sua volta, deseje Deus, deseje sua palavra. Nós falamos um pouco sobre isso hoje de manhã, mas esse texto nos leva à mesma coisa, a aguardar com grande desejo a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Os nossos olhos e pensamentos voltados nele. Exercite isso todos os dias, acorde de manhã pensando em Cristo, dizendo, Senhor, abre o meu coração para que eu te busque, que o meu coração seja atraído, seja enlaçado pelo próprio Senhor, pelo seu Espírito, e passe o dia inteiro pensando nisso, trabalhando isso. Quando uma coisa que você tanto almeja surgir, compare ela com o amor que você tem por Cristo, com o desejo que você tem por Cristo, com o desejo que você tem por ser um crente melhor, fiel, com o desejo de ler a Bíblia, o que você ama mais, o que você deseja mais. É isso que está chegando para você agora, alguma coisa desse mundo, mesmo que não seja uma coisa pecaminosa, ou é Deus e o Evangelho. Vá comparando e você vai percebendo como anda o seu coração, em que ponto está o seu coração diante de Deus e do desejo pelas coisas de Deus. Nós vivemos uma época de secularização, irmãos. Uma época em que o Evangelho, mesmo na igreja, não é mais desejado como já foi outrora. Nós vivemos numa época em que qualquer coisa que você se deparar é atração para os seus olhos, para a sua carne, para os seus desejos. É uma roupa, é um livro, é uma viagem, qualquer coisa. É um objeto que você quer comprar para a sua casa. E está lá, você abre a internet, seu celular, o computador, e um mundo de coisas oferecidas. Você está cheio disso. E você vai cada vez mais sendo secularizado, se tornando cada vez mais mundano. Porque essa é uma prática de mundanizar. E a Bíblia ficando para trás, e o Evangelho ficando de lado, nos seus desejos, no seu coração. Comece a comparar, comece a pensar nisso. E quando você vê que uma coisa do mundo te atrai mais do que alguma coisa de Deus, trate isso, pare, ore, e diz, Senhor, não deixe eu amar isto mais do que é a verdade. Não deixe eu querer isso mais do que a volta do meu Senhor. Porque se chegar a um ponto de você amar mais o mundo do que Deus, isso é um sinal, irmãos, muito ruim. É um sinal de não regeneração. Ama mais o mundo do que Deus. Quem ama mais o mundo, diz João, o amor do Pai não está sobre ele. O mundo não é o planeta.
A gente está acostumado com a palavra mundo, pensar no planeta Terra, né? O planeta em si, algo concreto, mas ao mesmo tempo é muito abstrato, é muito generalizado. Mundo são todas as coisas, é o sistema secularizado que nós estamos inseridos. Isso é o mundo, é a mundanização, é a secularização. Devemos ficar atentos, irmãos, e a única maneira de ficar atento de maneira apropriada é colocando seus pensamentos no Salvador, aguardando ansiosamente Jesus Cristo. Pense mais no Senhor, pense mais em Cristo todo dia. Nas suas orações, ore mais com seus pensamentos nele, em Jesus. Não deixe para pensar nele só quando você diz em nome de Jesus. Você passou 5 minutos orando, falando, e só ali em nome de Jesus. Pense nele durante a oração, fale com ele durante a oração, clame por ele na oração. Não há outra maneira, irmãos, de vencermos o mundo, a secularização, se não nos voltarmos para a palavra e não colocarmos a nossa mente, o nosso pensamento ali em submissão a Deus, a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você nunca vai vencer o mundo se você não fizer isso. Se o seu coração não estiver numa bandeja sendo oferecido para Cristo. É teu, Senhor Jesus, o meu coração, a minha vida, a minha alma. Ajuda-me a viver para Ti, a andar nos Teus caminhos, a ser como o Senhor quer. Aí você vai dizer como Paulo um dia, sede meus imitadores. Eu não sou mais aquele antigo cristão, aquele antigo modelo que estava quase se desviando para o mundo. Agora, eu sei quem é o Senhor, eu aguardo e anseio por Ele, desejo meu Senhor, vivo para Ele mais do que tudo. Ainda vou no supermercado, ainda compro comida, ainda compro roupa, ainda preciso dessas coisas para viver, mas nada disso está acima do meu Senhor, acima de Cristo. Jesus é o meu grande desejo, é o amor da minha vida, é a minha paixão ardente, todo dia. Todo dia. Faça isso, irmãos. Não deixe que a TV, o celular, a internet de um modo geral, roube o tempo que você tem para com o seu Senhor Jesus. Coloque tudo de lado. Abandone tudo para buscar proximidade, comunhão com o Senhor Jesus e não com o mundo. Que seja assim, meus irmãos. Busquem isso e lutem por isso, com toda a força, com toda a sua capacidade de soldado cristão, de lutar contra essas coisas. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Curve a cabeça, vamos orar. Poderoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, pelo culto que realizamos, que o Senhor tenha recebido tudo que nós realizamos essa noite, por causa dos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, e venhamos ser aprovados diante da Tua presença por causa dEle, do Seu sangue precioso em nosso lugar, derramado por nós. Que o culto dessa noite, Santo Deus, tenha sido agradável ao Senhor, tenha sido como uma oferta que chega até o Teu trono e é aprovada por Ti, Senhor Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, nos ajuda a viver conforme Tua palavra, como Paulo e como os cristãos fiéis do passado. Deus, corrige-nos conforme a Tua palavra. Ajuda-nos a viver conforme a Tua palavra, Senhor. Dai-nos mais, Senhor Deus, de Ti mesmo, para que o nosso coração esteja cheio, repleto, Senhor Deus, da Tua palavra, do Teu poder. Conduz-nos, Senhor Deus. Tenha misericórdia de nós. Não nos deixa cair no mundo, nos ensinos mundanos, na falsa doutrina. Não deixa que o nosso coração seja aprisionado pelas coisas do mundo, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Cristo. Amém.